Eu só peço assim, a captação do áudio vai ser feito nesse gravador aí. Ele já está ligado, inclusive. Só peço que falem alto, assim, talvez até reposicione ele durante as falas para a gente poder captar bem o som. A princípio, nessa altura que eu estou falando aqui, ele está captando ali. Né? Então, assim tá bom. Só tente não falar muito baixo que vai ser complicado. A plateia também tenta tentar não se manifestar. Conforme os outros debates, a metodologia é a seguinte: vão ser 2 temas. A comissão decidiu. O primeiro tema já era fixo: saúde e bem-estar do estudante. Né? Cada chapa vai ter 4 minutos iniciais para expor a chapa. Depois, dentro do tema, a chapa vai ter 2 minutos para falar sobre o tema livremente. Após isso, cada chapa vai perguntar uma para a outra no sistema de seguinte: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Depois das 2 chapas se perguntarem uma para a outra, tem 3 perguntas da plateia. As perguntas da plateia... Tem um chapéuzinho, ninguém está de boné. A gente vai achar um copinho aqui, o copinho vai ficar ali fora. Olha, o copinho vai ficar na mesa, vai aqui, ótimo. O copinho fica aqui, a pessoa faz a pergunta, dobra bem dobradinho e bota no copinho. No final do bloco a gente sorteia 3 perguntas que serão respondidas pelas 2 chapas, com 2 minutos de resposta para cada uma. O segundo tema seria sorteado, porém, como o próximo debate vai ser só na véspera da eleição e a gente tem pessoas nos polos e nos campos que precisam ouvir as propostas específicas dessa demanda, a gente decidiu que o segundo tema vai ser intercâmbio polos EAD. Seriam os campos fora de sede e os polos EAD. No mesmo sistema, 2 minutos para a explanação inicial, resposta de cada uma das chapas, 30 segundos para a resposta, 2 minutos e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica, 1 minuto para a tréplica e depois mais 3 perguntas. Ao final disso, terão 3 perguntas sorteadas de tema livre, em que cada chapa terá 2 minutos também para responder, e no final, uma explanação final de 2 minutos de cada uma das chapas. Eu só peço que alguém me empreste um bloquinho e uma caneta para mim anotando as falas. Papel. Assim, essa parte mais organizativa tem que fazer o Gabinho, ele está atrasado. Então, o Marcelo. Eu me condeno. E uma moeda para fazer o cara coroa. Esse é uma caneta sobrando. Lembrando que a moeda também sempre sem atrasar o Gabinho. E lembrando que o sorteio, se sorteia o primeiro, se sorteia quem vai começar o primeiro, e aí a sequência vai se invertendo, né? Quem começou a explanação inicial primeiro, pergunta por segundo, e assim vai se invertendo até o final. Quem quer cara? Minha pasta não tem. Deu coroa. Então, chapa 1 começa. Alguém tem um celular para emprestar? Isso porque eu tenho Eu tenho para celular. Não, meu celular morreu. Inclusive, quem tiver um celular velho que não esteja usando. Se alguém quiser Aqui, ó. Mas. Vai trazer nada aí? E aí ele vai. Beleza. Então, para começar, deixa eu botar no aqui. Para começar, chapa 1 tem. Só um pouquinho. Os brindos. Bom, para começar, a chapa 1 tem 4 minutos para a exposição inicial. Bom, ok? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo Seixas, curso de Medicina aqui na FURG também. Sou o representante hoje da Chapa Farol Sul, Chapa 1.
meus colegas Arthur Valesteri e Rafael Catelan, ambos também da medicina. E nós viemos aqui então defender mais uma vez esse projeto da Chapa 1 para as eleições do DCE 2016, que tem bem claro como nossa maior bandeira o diálogo acima de qualquer outra metodologia. A gente gostaria de pedir desculpa, eventualmente, pelo fato de que nós não estamos com os debatedores de uma forma diversa como a gente gostaria inicialmente. Teve uma série de problemas envolvendo avaliações e algumas pressões familiares de um certo colega nosso que não pôde se fazer presente. Então eu também já aviso que eu não tenho uma experiência muito grande nesse modelo de debate, mas eu estou muito preparado para construir junto com vocês e aprender também, e se eu puder colaborar com qualquer coisa, eu também estou aí para isso. Você tem alguma coisa para acrescentar por enquanto? Acho que é importante, acho que o mais importante talvez da nossa chapa seja que é uma chapa bem diversificada. Nós temos diversos membros de diversos cursos e com diferentes visões também dentro da chapa, o que vai ajudar bastante a construir uma boa gestão caso nós fôssemos eleitos, porque talvez essa diversidade que nós conseguimos criar esse ano traga mais variabilidade, exatamente, porque visões diferentes, talvez, que tenham faltado, ou que faltavam, se fosse uma chapa muito fechada, nós conseguimos quebrar esse ano para fazer uma chapa diversificada. Sim, a chapa Farol Sul tem representantes de 17 cursos, de 3 campos da FURG, a gente só não conseguiu inscrever a tempo o nosso representante maior de São Lourenço, mas enfim, nós estamos sempre buscando esse diálogo, até porque isso foi uma coisa que faltou muito esse ano e me incomoda muito. A gente tem uma gama de, digamos, ideias mais representativas esse ano na nossa chapa. Nós pretendemos manter um diálogo mais aprofundado, com mais segmento da diversidade, se for possível, se formos eleitos. E é isso aí, a gente está à disposição para qualquer questionamento, para qualquer coisa assim. Também eu saúdo a outra chapa que está presente na 2. Obviamente não sou com essa formalidade assim, mas enfim. Também sempre ressaltando que, como é um modelo de debate, a gente vai ter que, de certa forma, confrontar as nossas ideias, mas eu quero deixar bem claro que eu considero vocês amigos, amigas, o outro não conheço ainda, e isso não vai pautar de qualquer forma como nós vamos ser daquela porta para fora. A gente vai trabalhar junto de qualquer forma. Eu tenho uma admiração muito grande, principalmente pela Deia, que é do meu curso, eu conheço ela de anos anteriores. E a gente está sempre disposto para colaborar, seja qual for a chapa, que vencer da forma que nós pudermos dentro das nossas particularidades. Falou tudo, meu. Não quer incluir mais nada? Acho que é isso aí, né? A chapa bem diversa, tem várias ideologias, né? Concluindo num ponto em comum. É isso aí. Obrigado. Agora a chapa 2 tem 4 minutos para a exposição inicial. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vitor Pepino, sou estudante da psicologia, representando aqui, junto com os meus colegas da ADEA e Muriel, a ADEA da Medicina e Muriel da Enfermagem, a chapa 2, né, que é a Primaveras de Lourdes. Desculpa, eu estou bastante nervoso também, não tenho experiência em debate, na verdade, no meu primeiro, então está sendo algo novo para mim. Acho que assim como os nossos colegas aqui, nós também temos uma chapa bastante diversa, composta por pessoas de vários cursos. Nós, apesar de termos um projeto para a chapa, nós temos várias pessoas compostas por indivíduos bem diferentes aqui dentro, com pensamentos bem diversos, que também vão fazer enriquecer as nossas propostas, as nossas intervenções, caso a gente ganhe a eleição também. Eu acho legal a gente contar o nosso lema, né, que a gente tinha pensado em uma educação pública gratuita e de qualidade, né? E por que trazer esse lema agora, assim, nesse momento? Até porque parece algo um tanto quanto óbvio, né? A gente querer uma educação pública gratuita e de qualidade. Mas o que a gente vê na nossa realidade, no nosso dia a dia, é que está acontecendo um movimento exatamente contrário a isso. Que, na verdade, a gente está vendo uma precarização do ensino público, a gente vê uma precarização do ensino superior, e isso se materializa em diversos cursos, em alguns mais, em outros menos, mas, por exemplo, através de professores,
na falta, por exemplo, de assistência estudantil, atraso de bolsas, diversas questões que prejudicam a vida dos estudantes, né? E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também vê um aumento do investimento nas empresas privadas de educação. Por exemplo, através de programas como o ProUni e o FIES, fazem com que a educação superior, as empresas da educação superior, tenham lucros maiores ainda, ao mesmo tempo que a universidade pública se torna um tanto quanto precarizadas. Então, nesse sentido, a gente compreende que a universidade ela não está alheia desse movimento social maior. Na verdade, ela está no centro dele e ela é jogada de acordo com essas forças que estão aí. Por isso que a gente compreende que cabe a nós, estudantes, o papel de nos mobilizarmos, de lutarmos por uma educação verdadeiramente gratuita, pública e de qualidade. Que isso não vai se dar de graça, porque existem movimentos totalmente contrários, com interesses opostos aos nossos. Então é importante que a gente esteja firme nessa luta, que a gente firme o pé e que a gente se mantenha unido nessa função. Indo por esse lema, né, que o Vitor colocou, a gente tem agora a EBSER entrando aqui na empresa. Estava lendo ontem uma notícia sobre a EBSER em Santa Maria. E lá nessa notícia dizia o seguinte, que a EBSER acabou de fechar um contrato que eles vão receber alunos da Unifran, que é uma universidade particular, que tem um curso de medicina há 1 ano, e eles não têm hospital, escola, eles não conseguiram vincular aos hospitais da cidade lá, e agora, para fazer os estágios deles, da medicina, eles fecharam esse contrato com a EBSER, com a Universidade de Santa Maria, que é uma universidade pública, e os alunos da Unifran, eles vão ter que pagar para a EBSER para poder estagiarem lá no hospital de Santa Maria, que é um hospital público, né? Então a gente vai vendo por aí isso que o Vitor colocou, que a nossa chapa coloca muito fortemente de defender um ensino público gratuito e de qualidade, né? A gente não tem que pagar para estudar, isso é um direito nosso, está na Constituição. Muito obrigado. Agora, o tema é saúde e bem-estar do estudante. Saúde e bem-estar do estudante. Começa a chapa 2, tem 2 minutos para falar sobre o tema. Tudo bem, boa tarde a todos. Meu nome é Muriel, sou estudante de enfermagem e também é o meu primeiro debate, então a gente está meio nervoso, né? Tendo em vista todo o tema que é a saúde, a nossa chapa criou uma coordenadoria de saúde por saber da importância, né? Tendo em vista que saúde não é apenas a ausência da doença, e sim o bem-estar social que esse aluno está inserido, as questões biológicas e as questões psicológicas, e ainda mais a conjuntura que o país se encontra, que é de cortes em educação, cortes na saúde, a nossa chapa, ela consegue enxergar que sempre quem vai sofrer com esses cortes é o aluno, né? Uma precarização do ensino, com os cortes nas bolsas, com os atrasos nas bolsas, e isso, de certa forma, causa o adoecimento em massa dos nossos alunos. Então, a gente cria essa coordenadoria e esse tema a gente acha muito importante para debater, defendendo, né, a questão de uma universidade pública, né, defendendo a não precarização da universidade e uma assistência estudantil adequada para que, então, nossos alunos possam ter saúde e bem-estar social para manter os seus estudos. Então, a gente também parte de uma concepção, acho que importante de saúde, que a saúde, a gente não vê ela como centrada no indivíduo, nele isoladamente separado de tudo o resto. A gente, na verdade, vê que a saúde encontra algumas determinações no meio social. E aí, nesse sentido, a gente acredita que a luta por um ensino público de qualidade, ele está diretamente ligado a um bem-estar do estudante. Por isso que a gente acredita que tem que agir nessas duas frentes. Tanto numa questão do aluno quanto indivíduo, seja, sei lá, conversão dos convênios, do HU, atendimento para os alunos, ou através do próprio CAP, que é o atendimento psicológico,
como também através dessas lutas mais amplas. É preciso que a gente faça isso para que a gente tenha consciência do que a gente está lutando e que a gente consiga fazer com que essa luta seja mais encaminhativa mesmo. Muito obrigado. Agora a chapa... Só um pouquinho que eu me perdi aqui no relógio. Não, celular. Achei tão legal, né? Tá. Baixou? Tá. 2 minutos para a chapa 1 expor o tema. Assim? Então, a gente tem esse entendimento que, como aqui todos os presentes na mesa hoje são de cursos na área da saúde, é um debate que fica bastante oportuno, em função de que realmente nós temos esse entendimento, todos nós, de que a saúde é uma construção que vem do bem-estar físico, psíquico e social da pessoa em todas as frentes possíveis. E eu acho que com isso a gente tem uma posição de debate bastante favorável. A nossa chapa também tem esse entendimento de que uma universidade não pode funcionar direito se ela não oferecer boas condições de saúde e de qualidade de vida para os seus estudantes. Nós sabemos que muitas vezes o ambiente universitário é hostil ao nosso desenvolvimento saudável e adequado dentro das nossas potencialidades. Uma prova disso, inclusive, o nosso colega que não pôde estar presente hoje mesmo, estando muito interessado desde o primeiro momento. E é uma coisa que a gente tem que construir sempre em cima do diálogo com todas as forças que for possível se dialogar a respeito disso. Seja o poder principal dentro da universidade, que nós temos um apoio muito forte sempre dentro das pró-reitorias que lidam mais diretamente com o aluno, seja na questão da prefeitura, que mesmo que porventura não seja da nossa preferência partidária, individual de cada membro de qualquer chapa, a gente tem que manter um diálogo sim muito constante. Temos que ocupar a cadeira na comissão de saúde municipal e nos interessa muito também essa qualificação desse debate acerca disso, porque o ano que vem vai ser um ano de muitas dificuldades e a gente não tem como... Se já está difícil atualmente com o que a gente tinha, imagina como vai ficar agora, que vai diminuir o nosso poder de alocar recursos para essas coisas. Então depende de muita criatividade e muita capacidade de inovar com problemas que são antigos e que não têm uma solução fácil. Agora a chapa 1 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 2. Bom, eu acho que é um tema sempre muito presente nos nossos debates, tanto esse ano quanto no ano anterior, que é essa questão da EBSER. A DEA já se posicionou um pouco aqui das angústias dela e da chapa, provavelmente, em relação ao funcionamento da empresa brasileira de serviços hospitalares no âmbito da Universidade Pública Brasileira. Eu queria saber, assim, mais ou menos, o que mais que vocês pensam ou propõem que pode ser construído em face a essa realidade que nós temos hoje estabelecida pelo governo, de qualquer forma. 2 minutos e meio para a resposta. Bom, a gente já vê que a EBSER tomando conta do hospital, né? A gente já sabe que vai ser fechada a ala azul, que tem outras alas que estão para ser fechadas, né? O Ivaldir, que é assim, uma grande sacanagem, inclusive porque, por exemplo, a ala azul foi criação de um professor nosso, Ivaldir, que fez uma correria gigantesca por muito tempo, de ir até Brasília de voltar, de ir até o Rio de voltar, de ir até São Paulo de voltar, de ir até Brasília de novo, etc. E conseguiu abrir a ala azul, e agora a empresa está tomando isso dele, né? Os pacientes dele, os diabéticos que ele acompanha, né? O que vai virar? Não sei. Então a gente já começa por aí perdendo ganhos, né? Aí eu acho que o que a gente tem que se focar agora, que a empresa está instalada, já está com o contrato fechado e já está tomando conta do hospital, é de não perder mais coisas, assim. É uma luta para a gente manter aquilo que a gente tem e não perder mais direitos. Eu acho que é o que a gente pode fazer por enquanto, sabe? Tentar, talvez, assim, palpitar no contrato ali para tentar perder o mínimo possível, sabe? Mas é uma empresa, a gente vai perder, a gente vai ter perdas, a gente sabe que uma empresa quer lucro, né? Não sei, assim, eu quero ver um dia o HU aí com estagiários que estão pagando para trabalhar, né? Que já é uma grande contradição tu estar trabalhando
tu tá dando o teu tempo de vida e tu tá pagando por isso. Então, tem mais alguma coisa? Acho importante também a gente compreender que essa adesão afeta a vida de várias pessoas, né? E nós, quanto movimento estudantil, a gente, como eu falei antes, a gente não se fecha em si só, a gente está, durante o presente, um movimento mais amplo aqui. Então é importante a gente também estar ao lado daqueles trabalhadores que estão lá dentro, daquelas pessoas que, na Semana Acadêmica da Psicologia, uma mulher que trabalha no HU, que agora, com a adesão da EBSER, fez o sapato, enfim, que pessoas que deram 20 anos, por exemplo, de sua vida lá dentro, podem ser demitidas a qualquer momento agora, depois do final do ano, né? E é importante que a gente não se mantenha neutro enquanto isso, que a gente tome um lado e que tome um lado dessas pessoas que provavelmente vão ir para a rua e que agora vão ter que fazer um concurso cujo conhecimento que vai ser avaliado é aquele no qual as pessoas que estão dentro da universidade têm muito mais facilidade de acesso do que aquelas pessoas que têm outro conhecimento, que é o mais prático, e que não é aquele que vai ser avaliado na hora de escolher quem vai entrar ou não. Então é importante que a gente também se posicione ao lado dessas pessoas. 1 minuto e meio para a réplica da chapa 1. Com certeza, o meu entendimento também individual, mas que eu entendo que também seja da chapa, é que essa questão da transição dos empregos da FAERG para o sistema de cursos da EBSER vai trazer uma situação bastante delicada que nós vamos ter que enfrentar de qualquer forma. Eu tenho amigas e alguns amigos também que trabalharam na parte de higienização e no serviço de técnico de enfermagem do hospital universitário nesse regime antigo. E essas pessoas estão passando por um momento difícil, isso é uma coisa que fica bem claro, nós temos mães e colegas que também vão passar por essa mudança. Mas como vocês bem colocaram, e eu fico feliz de ver que nós progredimos nisso, é que esse sistema da EBSER é uma coisa que foi, não sei se imposta, não sei se construída da maneira como devia, eu pessoalmente acredito que não, mas não é mais o tema do nosso raciocínio. A gente tem uma realidade que já está crescendo e nós temos que construir em cima dela. Eu me preocupo sempre com essa questão do caráter ser especificamente por ser uma empresa. Eu também acho que a gente tem que se preocupar quando uma empresa foca especificamente no lucro e não mais em todas as outras necessidades de manter uma empresa e seus funcionários bem sadios, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação que é gerida pelo Estado. E nos interessa que a gente vê esses problemas que esse hospital já tinha e não iam ser resolvidos de outra forma que fosse construída sem mudar alguma coisa. O hospital universitário não tinha nem comida para os pacientes anteriormente. Isso é uma coisa que o Ministério da Saúde teve que encampar de alguma forma para encontrar uma solução. Depois a gente pode elaborar mais nisso, porque tem sim, mas é complicado. Obrigado. 1 minuto para a réplica da chapa 2. Eu achei interessante isso que tu colocou, né, que o hospital ele já estava com problemas e não tinha nem comida. Acontece que assim, né, a gente está vendo daqui para frente, agora ele está sem comida, ele está sem soro, sem gases, sem luva, e aí surge, né, essa brilhante saída que é a empresa, né, só que a gente tem que olhar antes, né, o que aconteceu para o hospital ficar sem comida, sem luva, sem gases, sem soro? O que aconteceu, sabe? Porque ele teve uma época que tinha tudo isso, aconteceu alguma coisa, sabe? E aí, de repente, vai piorando, e aí chega nesse estado e surge, de repente, uma saída brilhante, sabe? Isso daí, ninguém é ingênuo, né? A gente tem que pensar nisso. E outra coisa assim, né, a gente tem que, eu acho que ver o que está acontecendo agora com os hospitais que aderiram, né? Santa Maria, por exemplo, aderiu há 4 anos, né? Está no 4º ano de EBSER. O que tem acontecido em Santa Maria? A quantidade de pacientes aumentou bruscamente, imensamente, então esse é um hospital de ensino. Eu estava até agora ali na Pneu atendendo uma paciente. Fiquei lá quanto tempo? 1h30 atendendo um paciente? Porque aí o professor entra, ele explica, eu tive tempo de ler a ficha toda do paciente, eu tive tempo de conversar com ele, de perguntar da parte psicológica dele também. Eu tive tempo de abrir o computador, procurar o exame dele. O professor veio, me explicou várias coisas e me ensinou. Agora, se eu tivesse 5 pacientes para atender, eu teria tempo para fazer isso? Em 1 hora? De dar essa atenção toda, de aprender o tanto que eu aprendi? E é isso que está acontecendo em Santa Maria. E é isso que eu temo que aconteça aqui. Né? Agora a chapa 2 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 1.
tendo em vista essa precarização da saúde, né, já que a chapa 1 defende o indivíduo enquanto sujeito capaz de resolver os seus problemas, transformar a sua realidade sozinha, como que vocês enxergam o DCE, já que ele é um instrumento de luta coletiva, e qual seria o DCE? Qual seria o papel do DCE? Sim. 2 minutos e meio. Realmente, com certeza, essa é uma questão que a gente sempre pauta a nossa defesa do nosso projeto em torno do indivíduo, mas a gente também entende, é claro, que nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha, da forma como se coloca esse ditado. E essa é uma questão que eu, dentro da minha experiência no movimento estudantil nesse último ano, tentei sempre trazer para dentro do nosso projeto de incluir mais essa valorização das organizações coletivas em geral, seja o próprio coletivo, seja os DAs e CAs, as organizações de estudantes em torno de um projeto, como são os PECs ou os grupos de pesquisa constituídos. E eu sempre coloquei que o trabalho do DCE, na minha concepção, é ajudar o estudante nas suas demandas pessoais e mobilizar os grupos para que eles saibam buscar soluções. Mas que ao mesmo tempo a gente não pode assumir um protagonismo que pertence aos grupos. Os grupos eles devem ser fortalecidos, eles devem ser incentivados. O DCE, tendo acesso a recursos financeiros, deve ajudar tudo que for possível em questões que esses grupos têm dificuldades muitas vezes, na questão de apoio estrutural e tal, claro, doações, mas é uma questão que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. A mobilização dos estudantes enquanto grupos é importante, mas a gente deve também cuidar para que não seja feita uma certa divisão dos segmentos em grupos que se tornem muito antagônicos, a ponto de gerar uma mobilização que se baseia mais na briga, na luta, na diversidade negativa, digamos, entre as ideias, do que na proposição e na construção coletiva junta. E também deixar claro assim, que esse negócio individual também não é extremo. Assim. Claro que tem que ter junto a luta coletiva, e na chapa não tem extremismo. Assim. Deixar claro isso. Exatamente, nós mais fugimos sempre de qualquer discurso que vá para um extremo ou para outro. Se é um problema, mas a gente está sempre pronto para melhorar isso. Agora a chapa 2 tem 1 minuto e meio para réplica. Tu falou assim que vocês buscam sempre não chegar nos extremos, né? Aí eu queria perguntar então, o que vocês acharam da ocupação de São Paulo, das 79 escolas? 95. Agora 95, né? Atualizada aqui o real time. 95 escolas ocupadas, né? Que eu vejo assim, que é uma atitude extrema, mas eu queria saber a opinião de vocês, né? Já que tu colocou que a chapa não quer tomar atitudes extremas. Claro. Isso? Tá, só para... Beleza. Para que a gente falou nos outros debates também, quando a chapa concluir, sobrar tempo, faz um sinal, porque a gente não quer atravessar ninguém. 1 minuto para réplica. Essa questão das escolas em São Paulo, claro, não é uma coisa que afeta diretamente aqui o nosso contexto, mas eu estou acompanhando uma certa distância, com certa preocupação bastante grande, porque é uma coisa que está gerando um estresse muito grande para a comunidade de lá e a gente tem sempre medo que possa respingar em outros contextos. O meu entendimento da situação é que há uma falta de dinheiro e uma incapacidade administrativa generalizada em muitos estados e unidades da União, que é um reflexo também de uma sociedade que eu acho que não prepara as pessoas para uma habilidade executiva como deveria. E eu acho isso bastante angustiante, porque realmente, se isso for se traduzir em escolas mais lotadas, com mais alunos por sala de aula, e uma situação de desgaste maior para os professores e para os alunos, vai ser uma coisa muito ruim. Ao mesmo tempo que eu não tenho propriedade para entender direito qual foi o cálculo que eles fizeram lá para subdividir essa gestão, essa estrutura das escolas, eu fico bastante preocupado e eu acho que, nesse caso,
quem define o ritmo mesmo das manifestações tem que ser as pessoas envolvidas. Fica ruim para eu dar a minha opinião enquanto pessoa. Vocês depois, em muito tempo, querem dar uma... Bom, encerradas as perguntas diretas, a gente tem 3 perguntas sobre o tema para as chapas. Lembrando que a gente combinou na reunião depois do último sorteio que a gente vai sortear 3 perguntas, vai olhar elas e ver se elas têm a ver com o tema. Se elas não tiverem a ver com o tema, a gente deixa elas para o final para perguntas gerais. Eu posso levar. Oi? São quantas perguntas? Eu acho, né? Consegue? Tá capaz? Já não tá na câmera. Vocês têm que fazer isso. Arruma o cabelo. Parece aquele jogo de cargo, assim, sabe? Faustão. Mas eu tô falando uma analisada. A gente já faz a primeira. Isso aqui vai ficar pro final, tá? Vou deixar aqui, ó, na frente da câmera. Aqui, né? Então, uma das... Não, duas são sobre movimento estudantil em geral, a gente vai jogar pelo último bloco, conforme a gente tinha acordado. E uma é realmente sobre tema saúde. Então, vou sortear mais uma. A gente tem que fechar um saco plástico. Talvez seja mais prático. Tipo uma peneira. Beleza, acho que agora deu. Ok. Ó, ficaram 2 perguntas para o último bloco. São 2 minutos para cada chapa, para cada pergunta. Então, a primeira pergunta é... Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Deixa eu ver aqui. Chapa... Começa a chapa 1. Sabendo-se que o contrato da EGSER foi assinado pela reitoria e Consum numa reunião do conselho chamado nas férias, votado e assinado no estacionamento do SIDEC Sul, quais as formas de avançar na luta em defesa de um hospital escola público? 2 minutos para chapa 1. Então, a gente sabe que esse primeiro momento do debate acerca do pelo consumo e pela reitoria para aprovação da EBSER foi feito no estacionamento do SIDEC, justamente em função de que não puderam entrar na sala da reitoria porque estava havendo uma mobilização. E isso foi uma forma que o pessoal entendeu, o pessoal que vocês relacionam com o movimento de contestação, entendeu como uma forma de participar da construção da decisão. Se é certo ou se é errado, eu não sei. O que eu sei é que daí a reitoria acabou assinando o contrato da forma que eles encontraram, e depois o Ministério Público acabou barrando essa decisão. Eu não sei qual embasamento também, não é muito a minha parte, mas foi uma decisão que teve que ser revista.
E eles reviram, fizeram de novo essa aprovação e tá aí, a EBSER aconteceu, é uma realidade, a gente tem que trabalhar para que ela nos beneficie no que der e nos prejudique o mínimo possível. A questão da diminuição do tempo de consulta, não sei se tem alguma coisa já definida nesse sentido, mas a gente tem que, de fato, ficar muito em cima para que não se perca essa qualidade. Eu acho que o hospital universitário já vinha com problemas administrativos muito anteriores até a minha chegada na FURG, que eu ainda não sei dizer exatamente onde foi a gênese. Acredito que seriam políticas estatais do governo federal que não deram certo da maneira de gerir um hospital de forma eficiente. Acho que a gente deve buscar novas formas de gerir com base em pessoas que têm experiências bem-sucedidas em outros lugares. Talvez não no Brasil, porque eu não sei qual que é o hospital que é uma referência em gestão pública de hospital hoje em dia nesse país. A gente sabe que as dificuldades são imensas. E para os estudantes, tanto para quem vai estudar, quanto para quem vai quanto para quem vai precisar buscar uma ajuda, também a maior questão é conseguir melhorar a qualidade dentro das regras que foram colocadas. Ok, obrigado. 2 minutos agora, só para lembrar as chapas, o conclua, senão que já acabou o tempo. Sim. A gente não se atravessa, a gente deixa concluir. Tá, agora é 2 minutos para a chapa 2. Opa, desculpa, para. Então, a Deia contou algumas coisas antes que foram bem interessantes. Do tipo que é preciso olhar primeiro para o passado, né, para ver como é que a situação chegou no que está hoje. E aí eles sempre vieram com um discurso muito grande de que o hospital universitário não está funcionando, ele por si só não dá conta do que está acontecendo, sendo que a gente vê que, historicamente, isso realmente tem um custo um pouco maior do que outros hospitais, mas principalmente porque, primeiro, eles são um hospital escola, e segundo, porque muitos deles trabalham com alta complexidade, o que gera maiores gastos. E aí o governo separa 13,9% do orçamento da União para a saúde, e aí não é de se espantar que a gente não consegue manter esses hospitais de uma maneira mais qualificada, né? Sendo que 42% vai para a dívida da dívida pública. E aí, nesse sentido, sempre me assusta um pouco quando vem um papo de vamos sempre tentar manter o diálogo sem. Eu acho super importante ter o diálogo, acho importante a gente conversar com todas as instâncias possíveis, mas, por vezes, vai acontecer o que aconteceu agora com o lance da EBSER, que os interesses da reitoria e do Estado não convêm com os nossos interesses. E aí é importante que a gente pense em outras medidas para além do diálogo, quando ele por si só não é o suficiente para que a gente possa agir e fazer com que a gente mude essa realidade. E aí só o momento e essa movimentação das pessoas vai dizer o que isso necessariamente vai ser. Eu queria colocar assim, a pergunta perguntava né, como que a gente mantém um hospital universitário público, né? A EBSER ela não vai transformar o hospital, até porque ela é uma empresa pública de caráter privado, né? Mas ele vai continuar sendo um hospital público. Agora a qualidade aí já é outra coisa, né? Que nem o Vitor colocou, né? Quando o diálogo não funciona mais, o que a gente faz? Aqui a gente fez o Abraço ao HU em 2011, que trouxe vários benefícios, sabe? Não foi uma ocupação, não foi algo extremista, assim, foi um abraço simbólico que trouxe benefícios, que trouxe visibilidade para o hospital e houveram mudanças significativas lá dentro. Então, assim, dependendo do momento, a gente realmente vai ter que pontuar como a gente vai agir para conseguir não perder direitos e manter um bom serviço de qualidade. Agora a próxima pergunta, quem começa é o chapa 2. Vocês acham importante representatividade de gênero e raça? Entenderam que pessoas negras e mulheres, em suma, são os sujeitos que mais sofrem para entrar e permanecer na universidade e são aqueles ou aquelas que mais sofrem com problemas psicológicos de saúde. 2 minutos, chapa 2. Então, a gente entende sim a importância dessa discussão dentro da universidade. Eu posso falar pelo meu relato, no caso, né? E eu acho que é um tema que foi abordado, sim, foi abordado na nossa chapa, que é a questão das universitárias mães, que são muitas vezes deixadas de lado pela assistência estudantil dentro da universidade. Tendo em vista que não somos apenas estudantes como indivíduo, e sim estudantes que temos indivíduos dependentes da gente, né?
E essa questão, ela não é abordada hoje em dia pela universidade. Sabemos que tem sim a bolsa pré-escola, porém aquela mãe que ela consegue muitas vezes a bolsa pré-escola não tem acesso ao auxílio permanência, né? É uma luta também a questão da creche universitária, né? Também sabemos assim, por exemplo, o curso de enfermagem é um curso de caráter integral, o curso da medicina também é um curso de caráter integral. Nós temos várias universitárias que muitas vezes têm o seu filho e por não ter essa ajuda, esse auxílio da universidade, não conseguem concluir os seus estudos, né? E a universidade não entende isso. Isso gera muitas vezes o adoecimento dessas universitárias, porque a gente várias vezes tem que ficar longe dos nossos filhos para conseguir estudar. A gente faz essa opção. Vamos ficar perto do filho ou vamos estudar? Mas a gente passou por um processo seletivo também, com todos os outros estudantes, e somos sim capazes de concluir o nosso curso. O problema é que hoje em dia não se faz esse recorte, não se tem essa discussão dentro da universidade, e muitas vezes essas mães elas são deixadas de lado, assim como também as questões raciais, as questões dos indígenas, dos quilombolas, que é pouco abordado dentro do campo saúde, das mulheres em si, e esses estudantes eles estão deixados de lado sim pela assistência. Eu acho que tem que ter uma assistência psicológica, psicossocial, para evitar o adoecimento desses estudantes, para que eles possam concluir seus estudos de qualidade. Agora, acho que a Paulo tem 2 minutos para falar sobre o tema. De fato, a gente sabe que, apesar da saúde ser uma coisa que a gente sempre preza pelo tratamento e assistência do indivíduo dentro das suas particularidades, existe todo um contexto social por trás deles e que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de incluir isso na nossa conduta. Isso daí é uma coisa que, como todos aqui estão de prova, todos na área de saúde, faz parte do processo de busca da saúde. E a gente entende que esses contextos específicos que a colega falou aqui das alunas que são mães e da assistência para quem tem pessoas que dependem de si para poder manter o estudo são coisas muito importantes que muitas vezes falta um certo debate mais aprofundado com as pessoas que não têm relação com isso. A gente percebe que alguns problemas, o pessoal que está sofrendo eles reconhece bastante, claro, porque não tem outra forma, claro, mas ao mesmo tempo as outras pessoas acabam ficando meio alienadas desse diálogo. E a gente tem que trazer isso para todo mundo, porque tem que ser trazida uma solução que seja conhecida por todos. O atendimento psicológico dentro do hospital universitário é uma coisa mais recente. A gente tem na faculdade de medicina uma iniciativa que foi especificamente da FAMED, que foi trazer uma psiquiatra que faz atendimento, tem tido bons resultados. E a PRAE disponibilizou a partir agora do 2º semestre o atendimento psicológico do núcleo da saúde do estudante lá de atendimento psicológico nas terças e nas quintas-feiras. Eu acho que a gente tem que sempre estimular os nossos colegas a buscarem ajuda quando eles precisam, quando a gente sabe que eles têm esse contexto. Cabe a gente, muitas vezes, quando o pessoal é mais quietinho, ele não sabe muito bem direito os direitos que ele tem, como é o caso de vários colegas, a gente tem que avisar eles, conscientizar eles desse papel, dessas possibilidades que eles têm e fazer eles irem atrás. Eu sei que agora a gente teve um diálogo todo que foi construído ao longo desse ano, junto com a reitoria e com a gestão da empresa brasileira de serviços hospitalares, para que haja a formação no núcleo de saúde do estudante por parte da EBSER, porque eles têm essa responsabilidade para conosco, não importa o contexto. E a gente vai conseguir, a partir agora de março, que foi uma conquista de diálogo, muito diálogo, foram várias reuniões maçantes, difíceis, mas valeu muito a pena. A partir de março vai ter vão ter atendimentos psiquiátricos e psicológicos, cerca de 4 consultas psiquiátricas e 8 psicológicas por dia, para os estudantes que tiverem demandas, por dia isso. É uma conquista, tem que avançar muito mais, ainda mais agora que nós temos a construção de cortes, mas é tudo uma construção que vai com o tempo. Então, a última pergunta do bloco, depois os chapas vão ter 2 minutos cada um para responder, e aí em seguida a gente vai fazer um intervalinho, aí de uns 2 minutos, quem tem que trocar o computador que está gravando,
Então vamos lá. A primeira chapa que vai responder é a chapa 1. Quais as ações práticas de cada chapa e como pretendem realizá-las para a garantia de uma saúde pública, gratuita e de qualidade? Bom, eu acho que primeiro que foi discutido bastante coisas aqui nesse debate, que às vezes não são de influência direta dos alunos, nós temos sim um papel importante nessas questões, mas não é direto. E seria legal aqui voltar no tempo passado, como por exemplo, ano passado na gestão eu tive a oportunidade de apoiar alguns momentos, que muitas vezes não tinha lugar para colocar o pessoal que estava chegando de fora para fazer matrícula. E tinha uma casa do centro, que é tipo o dia do DCE, que estava totalmente depredada, não tinha, as paredes estavam pichadas, o banheiro estava todo estragado, e a chapa tentou, no momento aquele, tentar deixar o lugar mais propício para vir os estudantes ficarem ali por um tempo. E não foi possível. Não foi possível, inclusive, porque vários membros da chapa, ou membros não, mas apoiadores, de repente, atrapalharam o processo, porque tinham pessoas lá dentro que atrapalhavam a hora que a gente ia ver, ou então limpar. A gente conseguiu acesso, mas muitas vezes não tinha como fazer as coisas, como, por exemplo, limpar o chão, limpar o teto, o banheiro. E também eu acho interessante que foi frisado várias vezes aqui que a saúde e a educação é gratuita, mas é bem delicado quando tu tem no Brasil, principalmente, uma baita carga tributária, que todo mundo paga exorbitantes preços, inclusive os mais pobres pagam muito imposto, e é difícil dizer que é gratuito. Não, tem sim que ser público de qualidade, nós temos que lutar para que tenha validade, que seja público de qualidade, mas não é gratuito. Acho que dizer que gratuito é bem delicado. Ela tem custo adicional, mas gratuita não é. Essa é a verdade. E outro ponto que eu gostaria de, talvez, relembrar, seria que realmente essa questão da casa do centro, que foi impossível alocar novos alunos, a questão da saúde pública nesse âmbito, a gente tem que continuar agora, principalmente quando a gente não tem mais a possibilidade privada, que muitos de nós utilizavam, do convênio com a Uniodonto e com a Unimed, a gente tem que conseguir fortalecer de alguma forma com os recursos que nós vamos ter para aumentar a assistência dentro do âmbito do hospital universitário, que é a referência para todos nós, toda essa FURG aqui no município. O hospital universitário agora vai ter esse atendimento psiquiátrico e psicológico, mas a gente vai ter que tentar conseguir, junto com o diálogo, com as possibilidades reais, incluir o mais cedo possível um atendimento também odontológico, eu acredito que é muito importante, e um atendimento de clínico geral que possa atender outras demandas específicas em saúde. Isso daí são questões que sempre aparecem para os estudantes, que a gente sempre busca ajudar dentro de parcerias com entidades privadas, mas é uma atribuição do Estado e é uma atribuição que nós devemos reivindicar, isso é claro. Especialmente porque não vai haver dinheiro mais para propor um novo convênio com saúde suplementares. Aí está fora de cogitação. Então nós temos que avançar muito nesse sentido. Okay. A chapa 2 tem 2 minutos para falar sobre o tema. Pode me ter pergunta? Quais as ações práticas de cada chapa e como pretendem realizá-las para a garantia de uma saúde pública, gratuita e de qualidade? Então, entendendo que a saúde do estudante ela deve ser feita em todos os campos, né? Não somente no campo de saúde, porque assim como no campo de saúde, o campo dos carreiros também tem um déficit bem grande de atendimento. A nossa chapa ela tem como princípio a viabilização da reabertura do ambulatório no campo dos carreiros, né? Também a ampliação do atendimento psicológico no campo de saúde, com uma localização da praia que fique fixa e que atenda todos os cursos no campo de saúde. Até hoje nós sabemos que a medicina ela tem sim esse atendimento psiquiátrico e psicológico, porém não abrange o curso de enfermagem, né? Tendo em vista que aquele aluno que vai cuidar da saúde das pessoas, ele também necessita ter uma saúde, né? E essa ampliação ela tem que ser feita já, porque sobrecarregando, a gente sabe que tem uma sobrecarga em cima desse atendimento psiquiátrico. Nós sabemos que o atendimento psicológico ele é feito só quando solicitado e o aluno ainda tem que ir até atrás do atendimento. E sem contar também a exposição do aluno quando faz a procura desse atendimento, né? Sabemos que tem que ser levado em consideração a capacidade desse aluno
E eu não acho que isso seja levado em consideração, não está sendo levado em consideração o atendimento que está sendo realizado no campo de saúde. Que é só para medicina e que está completamente sobrecarregado. A psiquiatra. Psicólogo. Não, mas estou dizendo da psiquiatra. A psiquiatra é só para medicina, está completamente sobrecarregado, ela não tem horário na agenda dela, ela atende todo mundo do segundo ano que passa por um processo de adoecimento em uma das cadeiras, né, por pressão psicológica e tudo mais. O atendimento psicológico foi colocado agora, ambos são feitos numa salinha extremamente pequena, do lado da coordenação. A psiquiatra tem que ligar uma música para te atender, para ninguém te ouvir, porque senão a coordenadora ouve falando ali qualquer coisa, né? Então, é assim, né? A gente tem esse atendimento naquelas e outras, só para medicina, né? Muito obrigado. A gente vai fazer 2 minutinhos. Gente, o último debate, 2 minutinhos, viramos 15. 2 minutinhos só para a gente trocar o computador. E a gente vai para o próximo tema, que é intercâmbio de polos EAD. Lembrando que as chapas podem trocar mesmo, se quiserem.